Bom, a pandemia, todo esse processo que acometeu o país, essa briga da ciência contra o negacionismo e tudo, trouxe uma vantagem, pelo menos. Expôs da forma mais nítida, clara e objetiva possível a importância da ciência, da pesquisa, e principalmente a importância do mais, na minha opinião, do mais relevante profissional brasileiro, que é o pessoal da saúde pública. E na saúde pública, a contribuição inestimável da Fiocruz. A nossa entrevistada é a professora Margarete Dalcombe, que ela é pesquisadora da Fiocruz, foi eleita agora para a Academia Nacional de Ciências, ganhou o Jabuti agora e se transformou numa referência não apenas em relação à doença em si, mas em relação à seriedade do trabalho científico. Então, Margarete, primeiro, parabéns aí pelas duas premiações aí da Academia Brasileira de Ciências e do Prêmio De Jabuti. medicina. De medicina. De medicina. De ciência é outra academia. Isso é outra. Senão dá um ciúme danado, Luiz. Olha, é gozado, né, que se tem uma coisa na psicologia do pesquisador e do cientista, é a necessidade do reconhecimento, não é do enriquecimento, é do reconhecimento. Ah, sim. E aí tem a ciumeira intelectual também, né? Faz parte, os artistas também têm, né? Então, assim, os escritores também têm, os jornalistas também têm, né, Nassif? Muito obrigada, Nassif, mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com você. Sem dúvida, eu acho que nesse período em que nós vamos completar quase 3 anos, né? Nós vamos virar um ano já com o reconhecimento de que havia alguma coisa diferente no mundo, né, Nassif, no início do ano de 2020, né, nós hoje somamos cifras que realmente nos preocupam, sobretudo pelo que está acontecendo agora, nesse fim de dezembro, na China, onde tudo começou. Né? Eu acabo de receber, são 600 milhões de casos no mundo, né? São 6 milhões de mortes, né? Os números são realmente muito grandes. Por outro lado, uma situação que nós estávamos, enfim, relativamente não satisfeitos, mas assim, um pouquinho mais tranquilos pelo fato de estarmos recuperando as taxas de vacinação, estimulando as pessoas a completarem, e, embora reconhecendo que nós estamos de novo, o Brasil está de novo demonstrando o atraso, né, nas providências sanitárias, nós não começamos ainda a vacinar com a vacina bivalente, que já deveríamos estar todos vacinados no Brasil, né? Mas, enfim, infelizmente, essa compra está atrasada de novo e nós devemos começar isso ainda no próximo mês de janeiro. Né? Mas hoje a situação que nos preocupa, Luiz, é a situação da China. Né? A China está fora de controle, a questão da transmissão. Nós não sabemos qual é a cepa circulante lá nesse momento, são milhões e milhões de casos, uma taxa que eles mesmos já reconheceram que está fora de controle hoje, né, dia 20 de dezembro, e assim, os crematórios estão lotados, né? Então, assim, é uma situação que é muito preocupante para nós, né? No momento em que a gente aqui no Ocidente estava relativamente não tranquilo, mas com um pouquinho menos de tensão. E você tem razão no seu comentário inicial, né? Eu acho que no Brasil nós vivemos, entre todos os paradoxos, toda a nossa tensão digamos, essa dialética que eu chamo de perversa, né, entre a retórica oficial, que negava tudo que nós dizíamos, né, o tempo todo, e nós que defendíamos, e a população nos entendia, né, as melhores informações de natureza científica em todos os domínios. Eu acho que há algo que há pouco nós comentávamos, tem que ser registrado, né, Luiz? É que nós tivemos no Brasil o apoio da imprensa. Sim. Quer dizer, primeiro a imprensa, um pool de agências, gerava informação que o Ministério da Saúde não gerava. Né? Durante esse tempo todo, né, os números que a população tem acesso são números gerados por um consórcio de órgãos de informação. E segundo, nós conseguimos, de certa maneira, neutralizar muita gente, inclusive médicos, né, que dariam informações nocivas, equivocadas e até, de certa maneira, enfim, inverídicas, né, como todo mundo sabe. Né? Então, eu acho que isso foi interessante.
No começo, tudo bem, você não sabia bem o que estava acontecendo, você tinha aí a tentativa de buscar remédios paliativos e tudo, mas o que explica, depois que já estava cabalmente demonstrada a ineficácia desses medicamentos, a insistência neles? Por parte de médico. Eu acho que houve uma politização, né, Luiz? Porque, assim, do ponto de vista médico, né, eu até daria uma resposta que eu reconheço psicologizada. Né? Médico adora prescrever. Né? Médico tem. Nós temos que ter uma solução terapêutica, muitas vezes, e até como uma espécie assim, de redenção, né? Diante de uma situação de medo, né? Angústia daquele interlocutor. Né? Então, assim, mas a gente sabia, nós sabíamos desde muito precocemente, Nassif, que aquilo não funcionava. Né? No final de abril, eu estava inclusive doente, foi quando eu adoeci com Covid-19. Junto com outros pesquisadores, nós produzimos o primeiro documento mostrando que essa modalidade que nós estudamos o tempo todo, com muitos fármacos, chamada reposicionamento de fármaco, que é quando a gente estuda um remédio para ver se ele funciona para outra coisa, além do que está na bula. É isso. Isso é feito normalmente, toda hora tem 1000 fármacos em estudo de reposicionamento, é um interesse científico no mundo todo, isso é normalmente feito, inclusive, na indústria farmacêutica. Porém, nós já sabíamos naquele momento que cloroquina não funcionava para nada, quer dizer, a não ser como foi estudado in vitro, numa dose de concentração 13 vezes superior, enfim, não funcionava. E nós produzimos esse documento, assinado por 9 pesquisadores, entre os quais eu faço parte, vários da Fiocruz. Depois, um ano depois, à luz dos resultados dos estudos científicos chamados de fase 3, né, randomizados, etc., e que mostraram que não funcionava mesmo, nós então atualizamos o nosso documento. E o nosso documento hoje, Nassif, é o que foi incorporado na CPI do Senado, a pedido deles, entendeu? Mostrando. Então, assim, o que resultou nisso? Né? Cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, todos esses medicamentos não funcionavam. Isso foi utilizado politicamente, houve prefeitos que montaram galpões, nós temos todas essas fotos, né? Isso foi mostrado, né, por muita gente, e que davam saquinhos, né, que eu chamei até numa audiência pública de saquinho de Cosme e Damião, né, porque botava tudo dentro, né, ivermectina, cloroquina, azitromicina, corticoide, vitamina C, zinco, e entregava aqueles saquinhos para as pessoas. Muita gente morreu, né, com seus estômagos cheios dessas coisas que não funcionavam para nada. Da mesma maneira que o Brasil recebeu, de maneira totalmente equívoca, os 5 milhões de comprimidos de cloroquina que o Trump desovou aqui quando o FDA proibiu de usar nos Estados Unidos. E o governo aceitou. Isso foi tudo distribuído lá no norte, Manaus, para aquela população carente, indígena, de uma maneira, na época da administração do ministro Pazuello. Né? Então, assim, foi desastroso. Eu estou sendo processado por um procurador de Goiás, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de Goiás, que ele queria obrigar todas as prefeituras de Goiás a espalhar a cloroquina lá também. Ou seja, a politização foi... Agora, essa nova cepa que está vindo, eu perdi nós perdemos aqui em São Paulo um grande cantor português aí que pegou Covid agora e logo em seguida teve 2 infartos e acabou morrendo. Isso aí é comorbidade ou essa nova cepa aí, porque eu tenho colocado as estatísticas aqui a expansão do Covid pelos dados do Ministério da Saúde, né? Sim. Mas os óbitos ainda estão numa faixa de 144, que é muito aí, mas... É muito porque são 144 pessoas, né, Nassif? Nós não estamos falando de números, de casos, nós estamos falando de pessoas que perderam a vida, de famílias que perderam, digamos, o chefe da família, ou mulheres, ou, enfim, numa situação, né, em que isso não faz diferença, né? Quer dizer, até fez diferença do ponto de vista dos cortes sociais, Nassif, quando você avalia a mortalidade, por exemplo, em alguns hospitais de campanha, como foi, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que foi uma catástrofe, né?
porque, quer dizer, isso foi objeto de muita corrupção, foi objeto de alocação de pessoas que, por mais boa vontade que tivessem, não tinham experiência para lidar com pacientes daquela gravidade, como o foram no início do processo, né, quando ainda circulava a cepa de Wuhan, que era a cepa principal, e depois todas as outras ondas que nós tivemos no Brasil. Então, assim, era muito dramática a situação. Então, nós entendemos que precisava ser feito alguma coisa. Agora, prescrever remédio, né, o que salvava a vida eram medidas de terapia intensiva bem aplicadas, como nós sabemos, e é isso que fez a diferença da mortalidade entre serviços com gente muito qualificada e serviços onde, infelizmente, as pessoas não eram. Então, de novo, né, e mais as pessoas enganadas e que ficaram aí tomando, né? Nós tivemos doente internado com insuficiência hepática de tanto tomar ivermectina, entendeu? Que absolutamente não evitava, não só não evitava, como não curava Covid-19, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, Luiz, assim, e é ainda, né? Por quê? Porque esse discurso permanece, né? Agora, diante da circulação dessas novas subvariantes e variantes, como nós hoje temos uma onda crescente de casos no Brasil, nós não estamos no platô ainda, nós ainda estamos em ascensão de casos, né, com uma cepa nova, né, o que está circulando agora é a cepa BQ1, que é uma subvariante da cepa Ômicron, e todas as outras, BA1, BA4, BA5, e as vacinas novas, essas chamadas vacinas bivalentes, elas já são, então, por que elas são chamadas bivalentes? Porque elas são fabricadas com um modelo de construção biológica que inclui a proteína da cepa original de Wuhan, que é das vacinas que nós tomamos até agora, mais a proteína spike da cepa de Ômicron, né? Da cepa Ômicron. Então, é isso que faz a vacina ser chamada bivalente. E é ela que vai nos dar uma proteção suplementar para essas subvariantes que estão circulando agora. Por isso é que nós precisamos dela. Quer dizer que quem tomou as 3 vacinas tem que partir para a 4ª agora. Não, quem tomou a 4, né? Porque nós temos que ter tomado 4 vacinas, todos nós. Agora nós tomaremos uma nova vacina, né? Uma vacina de 2ª geração, que não é igual a essas que nós tomamos, né? Porque não está disponível. Não, porque o Brasil não comprou, né? O dossiê da Pfizer, né? Porque o Brasil só compra Pfizer. Existem duas casas que produzem vacinas bivalentes, a Pfizer e a Moderna, são de RNA mensageiro. Mas o Brasil tem contrato com a Pfizer. Porém, a Pfizer botou o dossiê para análise na Anvisa no fim de setembro. Demorou um pouco por outras razões, mas o governo, que tem um contrato com a Pfizer, não fez a compra das vacinas. Então, eu até conversei com a Pfizer, nós sabemos que a Pfizer tem estoque, e agora chegou ao Brasil digamos, um estoque pequeno para a nossa população da vacina da BA1. E nós precisamos da BA1 e da BA4, BA5. E precisamos de muitos milhões, porque nós temos que vacinar todo mundo acima de 12 anos de idade, entendeu, Luiz? Então, nós precisamos de muita vacina. Mas repetida mesmo? Crônica da morte anunciada, usando o termo do Garcia Marques, né? Crônica do erro anunciado. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Eu conversei com a Anvisa e eu conversei juridicamente, a gente sabe que existindo um contrato com a Pfizer, como o Ministério da Saúde brasileiro tem, na CIF, é só fazer um termo aditivo, e aí nós estamos diante de uma emergência sanitária, você nem precisa respeitar os limites dos 25% que a Lei 8666 rege, né, de compra pública, não precisa disso, nós estamos numa situação de emergência. Então, por que isso não foi feito na quantidade necessária e nós já não estamos virando o ano com um percentual grande de pessoas vacinadas? Não. Então, nós tivemos um aumento de internação, nós tivemos um aumento razoável, né? Estamos falando de vidas, né? E muito aumento de caso, porque as medidas de proteção individual e coletivas foram deixadas para lá, ninguém mais usa máscara, né? Margarete, o Ministério da Saúde criou uma falsa escassez aí de medicamentos para câncer de criança para poder fazer uma licitação especial, uma compra especial
Foi algo escandaloso. Nós já publicamos aqui, era um medicamento chinês aí que não tinha nenhuma. Isso, Repetiu isso duas ou foi, três vezes. foi um escândalo isso. Repetiu duas ou três vezes. Um crime explícito, explícito. Atrasou a compra lá atrás para permitir a entrada daquela Covaxin e tudo, e agora que você tem uma emergência real, eles não se valem desses contratos. Então, assim, eu acho que. E a situação da saúde hoje, Nassif, é muito preocupante, né? Primeiro, pelo déficit de financiamento, segundo, pela situação que eu até já escrevi isso, né? A situação no Ministério da Saúde é de terraplanagem em muitas áreas, né? A área de saúde mental, que é uma coisa gravíssima no Brasil, ela foi aniquilada, não tem mais, né? Então, assim, e nós temos hoje uma situação que nos preocupa, que são as sequelas da Covid-19. Tem muita gente que está precisando de assistência psíquica, psicológica. A síndrome pós-Covid é um fato, nós temos, não é centenas, são milhares e milhares de brasileiros e no mundo todo que precisam de assistência, de reabilitação funcional, de reabilitação respiratória, de acompanhamento psicológico para retomarem, digamos, uma normalidade das suas vidas, retomar trabalho, etc. E isso precisa de investimento, né? E, então, a situação do Ministério da Saúde, Programa de Saúde da Mulher, né, do adolescente, enfim, nós temos situações, Luiz, que ficaram muito comprometidas, né? Como é que você pode admitir, né, que doenças endêmicas ainda estejam, né? Eu dei esse exemplo e eu me lembro que uma outra pessoa, um jornalista, me disse assim, mas doutora, a senhora falou em hanseníase? Eu disse, querido, o Brasil é o segundo país do mundo em hanseníase, que a gente chama lepra, né, que é outro nome. Tem 35 mil casos novos a cada ano, nós só somos superados pela Índia. Numa doença fácil de ser tratada, Nassif. A gente faz o diagnóstico, o remédio é de graça, tem no SUS e cura. É uma doença curável. Então, não tem sentido nós estarmos vivendo, em algumas situações, casos bíblicos de doença, e além do estigma que isso tem. Não é possível que o Brasil ainda esteja vivendo isso, mas é fato. Nós somos o segundo país do mundo, depois da Índia. Entendeu? Professor, a Anvisa, como você falou agora que houve uma certa demora nessa última aprovação, mas de uma maneira geral, como que ela se comportou nesse período em que o Ministério da Saúde... Muito bem. Eu acho que a nossa agência regulatória, Nassif, ela foi, assim, todo o processo de aprovação das vacinas, né, o rigor com que ela analisou, né, algumas vacinas foram reprovadas e foram reprovadas corretamente. Nós temos técnicos de grande qualificação na Anvisa. Então, a nossa agência regulatória, nós sempre estivemos ao lado dela, né, e eu, muitas vezes, falo com eles, tenho uma relação muito respeitosa com os técnicos e diretores da Anvisa. Eu acho que ela se comportou bem. Quer dizer, esse suposto atraso que houve aí é porque a Pfizer, teoricamente, eu acho que houve uma submissão dos dossiês em momentos diferentes, né? Foram duas vacinas submetidas, a BA1 e a BA4, BA5, que são vacinas um pouco diferentes, mas do mesmo modelo. Então, isso foi o que deu um certo atraso. Mas também o Ministério da Saúde poderia ter, digamos assim, exigido e pressionado um pouco mais, entendeu, Luiz? E não fez, absolutamente não fez. Agora, quando a gente vê Fiocruz, vê Anvisa, vê o próprio BNDES, quando você tem uma cultura consolidada, é muito mais difícil a apropriação política. Aí na Fiocruz tentaram lançar um candidato bolsonarista, uma coisa assim, e não deu certo, né? Não. Ou seja, essa cultura interna, e no caso da Anvisa, um almirante que era partidário do Bolsonaro, quando ele chegou lá, ele se deu conta da responsabilidade que ele tinha e se comportou exemplarmente. Exemplarmente, apoiou os técnicos, jamais desautorizou quem quer que seja. Então, ali houve uma relação bionívoca de muito respeito entre técnicos e a direção. Foi muito correto. E agora, em termos dessa reconstrução aí da saúde pública,
Porque a Fiocruz ela trouxe, anos atrás, aí a melhor proposta de política industrial aí, acoplada com o bem-estar da população, com o poder de compra do Estado, que foi aquela política de do complexo. Existe uma análise do complexo industrial da saúde, que é coordenada pelo Carlos Gadelha, que é nosso colega da Fiocruz, que é um grande técnico, né, Nassif? E nós temos toda uma linha de gente que se dedica a isso na Fiocruz, né? E eu acho que esse é algo que o Brasil tem que correr, porque nós estamos tão atrás, Luiz, a indústria de química fina, né? O Brasil não produz matéria-prima para nada, né? Então, assim, nós estamos na mão da China. Eu tenho medo, porque se a situação na China piorar, Luiz, nossas matérias-primas de remédio, insumo, vem tudo da China. E a Covid-19 mostrou que nós não podemos continuar nessa dependência. Não podemos. O Brasil tem que ter, hoje já, essa experiência mostrou, se não tivesse isso, se não fosse sabido por nós já antes da pandemia, da Covid-19, tem que ter núcleos de contingência para lidar com epidemias, como os países desenvolvidos têm. Aí você aciona, tem que ter administrador, tem que ter comprador, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter gente treinada para epidemias. Por quê? Porque hoje está mais claro do que nunca, Nassif, que essa não vai ser a última epidemia das nossas vidas. Nós vamos ter outras. E nós temos que estar mais preparados, não podemos ser apanhados assim como fomos na Covid-19 sem insumo, né? As histórias são inacreditáveis, né? Compras de respiradores que nunca chegaram, porque no meio do caminho era vendido para quem pagava mais, né? O Brasil passou por tudo isso, né? Não tinha mais capote, não tinha touca, não tinha luva, porque tudo é da China, entendeu? Que loucura. Então, assim, essa dependência não pode mais. Quer dizer, o complexo industrial da saúde ele tem que se voltar para o nosso mercado interno, eu acho, e tratar isso de maneira mais profissional. Agora, gozado, eu recebi da minha cidade uma reportagem de 1918 sobre a gripe espanhola, e lá o isolamento era a primeira medida que era proposta para todo mundo. Claro, Luiz, eu mostro sempre nas minhas aulas, tem um slide que eu mostro, que é uma página da revista Nature, da revista Science, que já existia naquela época. A Nature não, mas a Science sim, de 1919. E as medidas são assim, medidas sanitárias de prevenção. Era tapar a boca quando tossisse, evitar aglomeração. Isso em 1919, gripe espanhola, né? Influenza. Né? Por quê? Porque a gripe espanhola foi a maior tragédia. Lembra que matou, foram milhões e milhões de pessoas, quase 50 milhões de pessoas, né, Luiz, no mundo. Né? Agora é impressionante, então, assim, uma era sem aviação comercial, sem nada, como se espalhou no Brasil. Mas ela chegou de navio, né? Ela não chegou de avião, né? Ela chegou no navio, né? Sim, mas depois se espalhou com uma rapidez. Sul de Minas, lá, que é vírus, se espalhou onde tinha porto de rio, de mar, de tudo, se espalhou, né? No Rio de Janeiro, os registros da gripe espanhola, Nassif, são extraordinários, né? Você lê o Pedro Nava, você entende perfeitamente, ele discorrendo no chão de ferro, no baú de ossos, ele descreve as pessoas arrancando seus assoalhos das casas, as tábuas corridas, para fazer caixão, porque não tinha mais caixão. Né? O Rio de Janeiro enterrava 900 pessoas por dia, imagina, não tinha caixão para isso. Né? Então, a descrição dele é muito antológica, assim, né? E mais o livro da Lilian Schwartz, que é uma beleza, e da Heloísa Starling, né? Tem registros extraordinários da gripe espanhola. Agora, essa questão da antivacina também é uma superstição que é antiga também, né? Você teve aí. Bom, tem a revolta da vacina do Oswaldo Cruz, em 1904, né, que era a vacina da varíola, né, que foi aquela briga, né, depois acabou conseguindo. Mas, assim, nos países desenvolvidos, Nassif, existe sim uma cultura anti-vax, né? Na França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, né?
A Alemanha, até hoje, tem 1/3 da população que não se vacinou, né? Então, assim, é inacreditável, né? Como é que o berço do iluminismo, que é a França, o berço da escola de Frankfurt, que é a Alemanha, tenha isso. Quer dizer, é inacreditável quando nós sabemos que no Brasil, por exemplo, essa cultura anti-vax, ela nunca prosperou, porque é muito evidente que o que fez a mudança de expectativa de vida no Brasil, passar de 54 anos a 35 anos atrás para 76, que é hoje a nossa expectativa de vida ao nascer, foi vacina, não tem dúvida, Luiz. Porque você não pode dizer que foi saneamento básico, porque a gente sabe que 40% do Brasil não tem saneamento básico. Então não foi isso, foi vacina. É isso. Então, o brasileiro adora vacina, Nassif. Os pais mostram as carteirinhas, tudo com orgulho, sabe, dos seus filhos, e isso foi igualmente contaminado por um discurso obscurantista oficial, colocando em xeque as vacinas. Quando as vacinas para a Covid-19 foram, eu já disse e repito, a maior descoberta, digamos assim, médica dos últimos 20 anos, não tem dúvida. Porque sem burlar nenhuma etapa do ponto de vista nem ético, nem metodológico, elas, em um ano, recuperaram modelos que já haviam sido testados para outra doença, como a própria AstraZeneca, né? Já tinha sido testado para chikungunya, não funcionou, para o ebola, não funcionou, mas funcionou para a Covid-19. Então, foram modelos que foram recuperados, né? E as próprias vacinas de RNA mensageiro eram um modelo que vinha sendo estudado há mais de 30 anos, né? Isso provavelmente vai dar um prêmio Nobel para esse casal aí que criou, né? É mais do que justo, né? Mas são modelos que foram, quer dizer, o homem tem uma dinâmica, né? Não serve para uma coisa, quem sabe serve para outra. E serviu, e todas as etapas, né? Quando eu digo etapas, Nassif, só para quem está nos ouvindo entender, fazer uma vacina, né, como fazer um remédio, vacina é até mais difícil, mais longo. Você tem que ter os desenhos metodológicos, modelo toxicológico, modelo em animal, modelo em mamífero, depois em humano, fase 1, fase 2, fase 3, e tudo isso foi feito, né? As pessoas trabalhavam 24 horas sobre 24, 100 grupos no mundo ao mesmo tempo, foi algo extraordinário, extraordinário. E trocando informações. Ah, sim, com certeza, né? E o Brasil hoje é autônomo, né? Porque a Fiocruz ganhou autonomia na fabricação da vacina da AstraZeneca, né? Só que a minha impressão, Luiz, é que o futuro, né, deve mostrar que os modelos de investimento maior não devem mais ser, a meu juízo, os modelos de adenovírus na composição, né? Devem ser, sim, os modelos de RNA mensageiro. Explica só para o nosso público a diferença dos dois. Existem várias, que a gente chama plataforma, né? O termo que a gente usa, são plataformas de vacina, né? Umas que são de vírus morto, né? Outras que são de vírus atenuado, né? Como algumas vacinas que já existem, outras que usam na sua composição outros vírus para servirem, digamos assim, de vetor, né? Então, existe, por exemplo, a vacina Sputnik V, que é a russa, que usa um modelo de adenovírus humano. Existe a vacina da AstraZeneca, que usa um modelo de adenovírus do macaco, né? Símio, né? E existem as vacinas de RNA mensageiro, que é outra plataforma, é outra maneira de se criar uma vacina, né? Então, elas provavelmente, embora as vacinas de RNA mensageiro e tudo isso, por que essa informação ela é gerada? Porque agora nós já temos um tempo, digamos, um recuo histórico que permite avaliar a efetividade dessas vacinas, ou seja, o grau de proteção que elas realmente conferiram na redução do número de mortes, na redução de hospitalizações, que é o objetivo principal delas numa fase inicial de uma epidemia. Agora, a partir de agora, nós vamos, evidentemente, querer interferir sobre a transmissão,
Então, não está dada essa resposta ainda, se nós vamos precisar, se essa quinta dose será a última, se nós ainda vamos precisar de outra, essa resposta não está clara ainda, até agora. Eu queria que você falasse de uma família de cientistas aí que eu tenho a maior admiração, aí, que são os Nussensweig. E teve 2 deles que tiveram, um casal que teve uma participação grande, foi na vacina contra a malária, não? Quem são esses? Nussensweig. Eles têm grandes físicos, um morreu agora aqui, e tem um casal que eu li recentemente, que foi para os Estados Unidos, exilado aí no. Não, eles são. O nome não é esse. O nome não é esse. Eles são. Sei. Ai, meu Deus, agora. É um nome israelita. Sim, eles trabalham há muito tempo com vacina de malária, né? E tem grupos trabalhando em vacina de malária. Fiocruz tem um grupo, tem a professora Miriam Tendler, né, que trabalha também com isso, em busca de uma vacina para malária, que é algo muito importante no Brasil, né? Sabe o que está faltando aí? Nos anos 70, quando. O que está faltando agora é um compêndio dos grandes cientistas brasileiros, viu? Depois eu vou provocar a Fiocruz para ver se a gente faz um documentário aí. Pode fazer. Existe, né? Existe a Fiocruz através da Casa de Oswaldo Cruz, que trabalha com documentação científica, né? Que tem um acervo extraordinário, né? Algo que vale a pena visitar para quem puder, vier ao Rio de Janeiro, né? Realmente é extraordinário. Então, tem muita informação sobre isso, né? E o Brasil tem cientistas, Nassif, né, a despeito do êxodo que nós tivemos de cérebros preciosos, né, que foram embora por não encontrarem aqui condições adequadas de trabalho, que é algo muito triste, né? Enfim, cada vez que eu vou para uma banca de tese, que eu vejo aquele doutorando brilhante, já com a passagem pronta para ir embora, entristece a gente, né? A gente gostaria de recuperar essas pessoas para virem trabalhar para o Brasil, né? Porque nós temos tantas cabeças aqui, e nós que aqui estamos e que atendemos, assistimos, pesquisamos, estamos aqui porque queremos estar, né? Então, assim, seria muito bom ter uma política de cooptação, no bom sentido, né? De pessoas oferecendo condições adequadas. E isso é algo que eu tenho insistido muito, sabe, Nassif? Você não pode olhar o que você está gastando, né? Usando esse termo que eu não uso, né? Em pesquisa, tecnologia e inovação. Isso é investir no futuro do país, né? Quando você forma gente, né? Agora acabei de sair de uma banca de tese, por exemplo, né? A tese era linda, né? Uma moça da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma tese sobre um acompanhamento, uma coorte de pessoas com síndrome pós-Covid. Um trabalho extraordinário, extraordinário, digno de publicação. Então, isso dá um orgulho. Essa não vai embora, não. Essa vai ficar, graças a Deus. Porque a primeira pergunta que eu faço, já está com a passagem para ir embora? Mas essa não é o caso. Ela vai ficar, felizmente, porque é um cérebro importante para a gente aqui. Margarete, nesses tempos de humilhação, de antibrasileirismo, em que até as próprias Forças Armadas perderam qualquer veleidade, eu te falar uma coisa, conversar com você me devolve o orgulho de ser brasileiro. Eu acho que os cientistas, os artistas e os músicos são os que garantem, digamos, aí do conceito de nação. A bandeira não é deles, não, é nossa. Não, a bandeira é nossa, né? A gente é tão bom ser brasileiro, né, Luiz Nassif? Há pouco nós perdemos essa grande brasileira, essa grande mulher, essa grande escritora, que foi Nélida Pinhon. Para mim foi uma enorme tristeza, porque era minha amiga pessoal, minha vizinha. Nós nos falávamos sempre, e a Nélida, que era uma galega de origem, né, de família, ela sempre disse, né, cada vez que eu atravesso o Grande Lago, né, que era o Oceano Atlântico, né, voltar para o Brasil, e é verdade, né? Nós que viajamos muito, que saímos, que voltamos, nós voltamos com gosto, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito triste ver o nível de... Parece que a gente está fazendo proselitismo, né, Nassif? Mas não é que é muito triste ver o nível de exclusão social para o qual nós não podemos fechar os olhos, né? Então, assim, quando você vê a estatística do Padre Júlio, né, mostrando 60 mil moradores de rua, e o Rio de Janeiro não está muito atrás de São Paulo, né? Você anda
aqui em Copacabana, em bairros da Zona Sul, a impressão que dá é que você está em Calcutá, entendeu? Então, assim, né, eu que já andei por Calcutá, né, eu sei que me sinto assim mais ou menos assemelhada. Eu tenho a impressão que outra lição aí desses 4 anos de tragédia aí foi a gente ver a verdadeira cara do Brasil, Brasil escravagista, tudo, e o verdadeiro diagnóstico que tem que ser feito para tornar isso aqui uma nação decente. Né? O foco tem que ser o povo, não pode ser as contas. Olha, Nassif, essa história eu já contei, mas para você eu não contei, mas eu contei isso em sala de aula, até assim. Eu, quando fui fazer um fellow na Universidade de Edimburgo, há muitos anos atrás, no meu primeiro dia de aula, um colega alemão, eu fiquei com uma raiva dele, não, eu queria matar o cara, né? Mas, enfim, ele falou para mim, é verdade que ainda tem fome no seu país? Sabe? Eu fiquei tão humilhada, isso faz 30 anos. Que E eu loucura. fico imaginando, se eu encontrasse esse colega hoje, o que ele iria me perguntar e o que eu iria responder? Eu iria dizer para ele, é pior hoje do que há 30 anos atrás? Né? Enfim, mas essa é uma coisa que me marcou, sabe? Eu tenho um trauma com isso. Né? Depois nós ficamos amigos, ele é um grande médico, enfim, na Alemanha, e, enfim, mas eu fiquei humilhadíssima, né? Você imagina, um homem, né? E da pergunta, a gente era muito mais jovem, né? Isso faz 30 anos. Então, assim, mas foi muito duro, e é isso, quer dizer, não é possível, né, que nós não nos sintamos envergonhados, né, e queiramos mudar isso, né? Então, assim, então nós vamos continuar, né, Luiz? Vamos continuar produzindo conhecimento, publicando, ensinando, repetindo, enfim, e é isso. Eu fiz, só para terminar, eu fiz um sarau no sábado, que eu sempre faço no fim do ano aí para. Os últimos saraus foram uma tristeza. Esse foi um desabafo, né? Eu falei, gente, nós tivemos 6 anos aí de uma enorme luta. Agora vocês dão uma descansadinha até o final do ano, que dia 1º começa uma outra fase. A catarse a gente tem que acabar até dia 31, né? Margarete, muito obrigado aqui mais uma vez. Prazer, Luiz. Bom Natal, bom fim de ano e vamos viver o advento, né? Estamos no advento, vamos ver se o advento... Enfim, é isso, né? Nós confiamos nele, né? Um abraço. Tchau, Nassif. Tchau. Até logo.